Existe uma sensação que já estamos nos acostumando, uma espécie de incerteza quanto ao conteúdo que estamos consumindo. A gente se pergunta se é feito por humano ou não. Existe uma teoria chamada teoria da internet morta, que é a ideia de que os conteúdos produzidos por pessoas seriam substituídos por um simulacro, uma espécie de conteúdo sintético, um produto das inteligências artificiais. Além disso, trata-se então de pensar essa internet que ela vai ser mais habitada por robôs e pensando aquilo que é tudo orquestrado para clicar, comprar, amar e inclusive odiar. É fácil descartar essa teoria como se fosse uma paranoia, uma teoria da conspiração, mas e se em vez disso a gente tratar como uma espécie de sintoma? E se essa sensação de falseamento de realidade for uma intuição de uma verdade profunda sobre como que os nossos desejos estão sendo arquitetados nessa era digital? Talvez o que a gente sente não é a morte da internet, mas a sua captura, essa captura da força, ou o que a gente pode falar que é a captura do próprio desejo. Se compreendemos o desejo, então, não como uma falta a ser preenchida, mas uma força produtiva, a internet, que era uma promessa utópica de um campo aberto, de uma fábrica que ia funcionar então livremente para produzir tudo. A internet era esse campo aberto, né? Tava uma espécie de superfície lisa ali, de um potencial infinito, onde a gente podia construir o que fosse, né? Construir nossa própria identidade, comunidades, e sem respeitar necessariamente as hierarquias do mundo offline. A internet, esse movimento, era de uma espécie de fuga, uma grande, trazendo aqui o Deleuze e Guattari, desterritorialização das velhas formas de ser. E essa internet, ela não morreu, simplesmente, mas ela foi metodicamente organizada, estratificada e dividida. Esse campo aberto foi desenhado, esquadrinhado. As plataformas digitais, com seus algoritmos e designs persuasivos, chegaram como esses grandes organizadores. Eles passaram a canalizar os fluxos de desejo, de partilhar, de conectar, de sermos vistos, tudo isso para funções produtivas. Cada clique, cada like, cada comentário se tornou um trabalho não remunerado nessa fábrica de dados que a gente está vivendo. Então, este campo aberto da internet foi equipado com estruturas que não nos servem. Por exemplo, o feed infinito ou essas publicidades direcionadas como a gente vê. É por isso, então, que a internet hoje parece, para muitos, uma espécie de internet morta, um palco, porque as interações elas estão sendo controladas, os comentários parecem repetições, as trends têm surgido com uma espécie de artificialidade por conta dos algoritmos. Então, não é que as pessoas tenham desaparecido da internet ou seus conteúdos, é que esse terreno, esse campo que foi redesenhado, foi de tal forma que o comportamento foi se tornando cada vez mais previsível, otimizável, rentável. Ou seja, é aquilo que é recompensado. E aí a autenticidade humana, com a sua hesitação, com a sua nuance, a sua ineficiência, os seus erros, tudo isso é descartado para o sistema, porque isso é desnecessário, é estranho. Os robôs, as inteligências artificiais, não são os assassinos da internet, mas agora eles são os habitantes da internet. Então eles se tornaram aqueles elementos preferidos da internet. Esse sentimento de morte é, na verdade, um sentimento de enclausuramento. É essa percepção de que o nosso desejo já não flui mais livremente para poder fazer o que a gente quer na internet, para ter encontros inesperados. Mas ele acaba sendo guiado por esses canais que organizam os nossos desejos. Então, até quando a gente se perde na internet, a gente acaba sendo controlado, né? Enfim, então aquilo que era para ser um campo aberto se tornou, na verdade, um laboratório. E aquilo que a gente entendia, então, quanto uma paranoia, na verdade é um reflexo de como a gente está se sentindo dentro disso. Percebemos, então, que essas engrenagens continuam a girar. E esse modo de produção acaba sendo realmente perturbador. E a gente não sabe mais o quanto que somos nós que estamos produzindo algo na internet, ou se nós somos um produto dessa internet. E aí que a questão deixa de ser, né? Será que a internet está morta? Eu acho que, na verdade, é perguntar, né? Se no meio dessa utopia que era a internet, mas que ela foi colonizada, nesses territórios que a gente agora vive controlado, onde que a gente encontra os escapes, as fugas? E se o desejo é essa força produtiva incessante, a gente entende que ele vai inevitavelmente procurar construir novas maneiras de escapar a isso. E aí talvez a internet não seja mais um lugar
mas uma espécie de prática, de experimento, de experiência, e cabe a nós, né, que usamos, pegar suas próprias ferramentas e usar contra elas. Até porque, assim, entendo que a internet ela não está morta, mas a gente precisa se perguntar o que a gente está produzindo nela e com ela. Esse vídeo que você acabou de assistir é uma das minhas cartas que eu publico lá no Substack. Se tem interesse em receber por e-mail essas cartas, acessa o link aqui na descrição e também no primeiro comentário do vídeo, certo? Deixe seu like, se inscreva no canal e toda quinta-feira eu publico um vídeo novo. É isso. Tchau, tchau.